Você já sentiu como se as promessas de Deus estivessem demorando demais para se cumprir? Talvez você esteja esperando por algo, um avanço, uma restauração ou um avivamento, e parece que isso nunca vai acontecer. Se é assim que você se sente hoje, então a história de Ciro e o retorno dos exilados é para você. Essa é uma lembrança poderosa de que Deus sempre cumpre suas promessas, mesmo quando parece que toda a esperança está perdida. Quando Deus cumpre sua palavra, isso traz avivamento, restauração e uma alegria transbordante. Vamos mergulhar nessa história incrível e ver como ela pode nos encorajar hoje. A história começa com um rei chamado Ciro. Ele não era judeu, ele nem sequer adorava o Deus de Israel. Ele era o rei da Pérsia, um império poderoso. Mas aqui está o mais impressionante. Deus tocou o coração de Ciro para fazer algo extraordinário. Em 2 Crônicas 36, versículos 22 e 23, e em Esdras, capítulo 1, versículos de 1 a 4, lemos que isso aconteceu. Ciro emitiu um decreto permitindo que os exilados judeus retornassem a Jerusalém e reconstruíssem o templo. Isso não foi apenas um ato aleatório de bondade. Foi o cumprimento de uma promessa que Deus havia feito por meio do profeta Jeremias décadas antes. Deus havia dito que após 70 anos de exílio, seu povo retornaria à sua terra. E ali estava acontecendo exatamente como ele havia dito que aconteceria. Ciro não apenas permitiu que o povo fosse, ele os incentivou a ir. Ele até devolveu os artigos sagrados do templo, que haviam sido roubados por Nabucodonosor quando Jerusalém foi destruída. Você consegue imaginar a cena? Após anos de cativeiro, os judeus finalmente estavam livres para voltar para casa. E não apenas isso, mas seus vizinhos os apoiaram, dando-lhes prata, ouro, gado e suprimentos para a viagem. Essa era a mão de Deus em ação, movendo corações e provendo para seu povo de maneiras que eles jamais poderiam imaginar. Mas não devemos perder o coração desse acontecimento. Não se tratava apenas de um retorno físico a Jerusalém. Era sobre um avivamento espiritual. Os salmos capturam isso de forma belíssima. No Salmo 85, o salmista clama: Não nos reviverás de novo, para que o teu povo se alegre em ti. Mostra-nos o teu amor infalível, Senhor, e concede-nos a tua salvação. Salmo 85, versículos 6 e 7. E no Salmo 126 vemos a alegria que vem quando Deus restaura o seu povo. Está escrito: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Nossas bocas se encheram de riso e nossas línguas de cânticos de alegria. Salmo 126, versículos 1 e 2. Quando Deus cumpre sua promessa, isso traz avivamento. E com o avivamento vem grande alegria. Quando os exilados retornaram a Jerusalém, eles não perderam tempo. Em Esdras 3, vemos que eles se reuniram para reconstruir o altar e oferecer sacrifícios a Deus. Eles celebraram a festa dos tabernáculos exatamente como a lei de Moisés ordenava. Mesmo com medo das nações ao redor, eles confiaram em Deus e seguiram em obediência. E quando os alicerces do templo foram lançados, houve uma mistura de emoções. Alguns gritavam de alegria, enquanto outros choravam porque se lembravam da glória do antigo templo. Mas, em meio a tudo isso, eles louvavam a Deus, sabendo que Ele estava com eles e que suas promessas estavam se cumprindo. É claro que nem todos estavam felizes com o que estava acontecendo. Em Esdras 4, vemos a oposição dos povos ao redor. Eles tentaram desanimar os judeus e até subornaram oficiais para interromper a obra. Mas mesmo diante da oposição, o povo de Deus perseverou.
Eles sabiam que Deus estava com eles e confiavam em suas promessas. Então, como podemos aplicar essas verdades hoje? Primeiro, precisamos lembrar que Deus sempre cumpre suas promessas. Assim como ele cumpriu sua palavra a Jeremias por meio de Ciro, ele cumprirá suas promessas para nós. Pode não acontecer no nosso tempo e pode não ser do jeito que esperamos. Deus é fiel. Uma das grandes qualidades de caráter necessárias nesta geração é a paciência. Precisamos aprender a esperar. Esperar no Senhor. Esperar nos coloca em uma posição de fé. Essa é uma das maiores lições que tive que aprender ao longo da minha vida cristã. Em segundo lugar, precisamos confiar em Deus diante da oposição. Os judeus enfrentaram resistência quando retornaram a Jerusalém, mas não deixaram que isso os impedisse. Eles mantiveram os olhos em Deus e seguiram em frente com fé. A oposição virá com toda a obra de Deus, mas devemos manter nossos olhos fixos em Deus e em seu chamado, e não na oposição. E por fim, precisamos nos alegrar com o que Deus está fazendo. Quando os exilados retornaram a Jerusalém, eles não apenas reconstruíram o templo, eles celebraram a fidelidade de Deus. Eles ofereceram sacrifícios, cantaram hinos de louvor e agradeceram por tudo o que ele havia feito. Da mesma forma, precisamos reservar um tempo para adorar a Deus por aquilo que ele está fazendo em nossas vidas. A história de Ciro e o retorno dos exilados é um lembrete poderoso de que Deus está sempre agindo, mesmo quando não conseguimos ver. Ele é fiel às suas promessas e, quando as cumpre, mesmo que de forma oculta, isso traz avivamento, restauração e alegria. Então, se você está esperando que Deus haja em sua vida, anime-se. Assim como ele agiu no coração de Ciro, ele pode agir na sua situação. Confie no tempo dele. Permaneça firme diante da oposição e celebre a sua fidelidade. Porque quando Deus aviva o seu povo, a alegria inunda nossas almas.